Olá pessoal, a aula de hoje é sobre o Teorema de Tales. O Teorema de Tales é uma propriedade relacionada às retas paralelas e transversais. Esse teorema ele garante a proporcionalidade entre segmentos de retas formados em um feixe de retas paralelas intersectadas por duas retas transversais. O que significa isso? Garante a proporcionalidade. Gente, a proporcionalidade é a igualdade de duas razões. Aí, o que é razão? Razão é uma divisão. A razão é uma divisão. Aqui, ó, AB dividido por BC. DE dividido por EF. Aí depois vem lá, ó, formado em um feixe de reta. O que é feixe de reta? Então, feixe de reta, no mesmo plano, gente, é quando a gente tem três ou mais retas paralelas, se torna um feixe de retas. E aí, continuando, paralelas, gente. Então, paralelo, o que é ser paralelo? Paralelo, gente, são retas que elas não têm nenhum ponto em comum. A gente pode pensar na linha do caderno. Verifica a linha do caderno, são paralelas, né? Não tem nenhum ponto em comum, não vão se encontrar em lugar nenhum, certo? Aí depois, continuando, intersectadas, gente, por duas retas transversais. Intersectar é ser cortada. Então, essas paralelas, elas estão cortadas por duas transversais. Essas aqui que são as transversais. Intersectadas é cortada, ela corta. As transversais cortam as paralelas. E aí nós temos, ó, nesses segmentos, esses pedacinhos de reta, gente, nós podemos formar a proporcionalidade, que é isso aqui, ó. O AB, esse pedacinho, ó, AB está para, a gente lê assim, ó, AB está para BC, que é esse outro pedacinho, ó. AB está para BC. Assim como o pedacinho, ó, DE está para EF. Então fica assim, ó. AB sobre BC é igual a DE sobre EF. AB está para BC, assim como DE está para EF. E nós temos também, gente, outras proporções. Eu posso formar outras proporções aqui no Teorema de Tales. Posso essa, ó, CB está para BA. O que é essa? Ó, de baixo para cima. Ó, CB está para BA. Assim como EF está para ED. CB está para BA, assim como EF está para ED. Agora verifica, gente, uma coisa que eu não posso fazer. Eu não posso começar aqui, ó, CB sobre BA e DE sobre EF. Eu não posso inverter. Se eu comecei de baixo para cima, aqui eu tenho que começar de baixo para cima. Se eu comecei daqui para cá, daqui para cá. Então, tem várias proporções que eu posso formar aqui. Mas tem que tomar o cuidado que tem algumas que não pode. Que são essas que eu disse, ao contrário. Quando a gente se trata de falar de proporção, gente, a proporção ela tem uma propriedade fundamental muito importante, que ela diz o seguinte, ó, proporção. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que significa isso, gente? Que a multiplicação, ó, o que é para nós extremos, ó? Começo e fim. Então, disse o seguinte, que essa multiplicação é igual ao produto da multiplicação dos meios. Quem são os meios? Esse com esse. Então, a gente costuma falar que, ó, a gente multiplica em cruz. Essa multiplicação é uma multiplicação em cruz. Nada mais é do que essa propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, quando a gente for fazer as atividades, é essa a maneira de resolver. Agora, gente, vamos para o exemplo 1. Sendo A paralela a B, paralela a C, calcule o valor de X. Então, tá aqui a figura, vamos calcular o valor de X. Então, vamos lá. X está para quem? Para 15. Então, vamos montar a razão aqui.
Olha lá, x está para 15, assim como 10 está para 20. Então, montamos a proporção. Podemos falar isso, gente, de regra de 3, que eu vou fazer, achar o valor de x. Está pedindo o valor de x aqui, então vamos lá. Usando a proporção, gente, vamos primeiro fazer essa multiplicação. O que a proporção fala? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vamos lá. X vezes 20, então vai ficar para mim 20x, igual a 15 vezes 10. 15 vezes 10. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter, então, 20x é igual. O que vai dar para nós 15 vezes 10? Já fiz aí, dá 150, tá, pessoal? Tá? Antecipei o cálculo aí. Agora, eu vou tirar esse 20 daqui, porque isso aqui nada mais é do que uma equação de primeiro grau simples, né? Simplesinha. Então, eu quero saber o valor de x sozinho. Então, esse 20 vai passar dividindo 150 dividido por 20. Nosso valor de x, então, nessa divisão é 7,5. Pronto, gente, achei o valor de x. Aí vocês vão verificar. Quer tirar a prova? Verifica se realmente você fez isso certo. Nós não achamos o valor de x? Vamos lá. 7,5 é o valor de x. O que vocês podem fazer? Essa divisão tem que ser igual a essa. Ou essa multiplicação tem que ser igual a essa. Então, vamos lá. O que vai ser 15 vezes 10? Tem que ser igual a 7,5 vezes 20. 15 vezes 10 vai dar o quê? 150. 7,5 vezes 20, 150. Valeu a proporção, então o valor de x está correto. Nós temos também, gente, em Teorema de Tales, eu não preciso usar só uma maneira, como eu usei aqui, ó. X está para 15, assim como 10 está para 20. Eu posso também pegar outras proporções, como no caso, ao invés de eu pôr x para 15, eu posso pôr ao contrário. 15 sobre x é igual, volto aqui, ó, 20 sobre 10. Isso também vale, gente, essa proporção vale também, dará o mesmo resultado que deu essa. O que eu não posso, gente, é pegar aqui, ó, começar 15 sobre x. Ao invés de eu ir 20 sobre x, eu pegar 10 sobre 20. Essa inversão não posso fazer no Teorema de Tales. Mas existem várias maneiras, sem ser inversão, que a gente pode fazer e dar o mesmo resultado. Se vocês fizerem aí, ó, pode fazer que vocês vão ver que vai dar 7,5. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. Exemplo 2, então, agora, pessoal. Vamos lá. Mesma coisa aqui. Sendo A paralela a B paralela a C, calcule o valor de x. Estamos aqui com a figura aqui, retas paralelas, cortado por transversais. Então, vamos fazer a proporcionalidade. Vamos lá. O x está para 15, então tá lá, x está para 15, assim como x mais 4 está para 20. X mais 4 está para 20. É proporção do mesmo jeito, gente. Vamos lá. Usando a propriedade. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vamos lá. 20 vezes x, 20x. Igual a 15 vezes x mais 4. Gente, como eu sempre falo, quando eu tenho dois elementos aqui, isso é uma multiplicação. Vamos colocar no parênteses, tá? E vamos lá. Tenho que fazer essa multiplicação. Essa multiplicação, gente, é uma distributiva, ó. É esse
dele. Então, significa o quê? 15 vezes o x, depois o 15 vezes o 4. O 15 tem que multiplicar tudo que está dentro do parênteses. Então, estamos lá. 20x é igual. 15 vezes x vai me dar 15x. Mais 15 vezes 4, o que vai dar 15 vezes 4? Vai dar 4 vezes 5, 20, 60. Agora, eu tenho aqui uma equação de primeiro grau, onde eu tenho x dos dois lados do sinal de igual. O que eu tenho que fazer numa equação de primeiro grau quando acontece isso? Passar todos os valores que tem x pro lado esquerdo do sinal de igual. E do lado direito só ficam os números. Então, vamos lá. 20x. Quando eu uso essa técnica, se é mais, eu passo para menos. Então, 15x. Agora sim, o sinal de igual a 60. Eu tenho que resolver aqui esse cálculo, gente. 20 menos 15. O que vai dar 20x menos 15x? Vai me dar 5x, igual a 60. Olha lá, finalizando sempre aí com uma divisão, né? Porque eu quero o valor de x sozinho. X é igual a 60, o 5 passa dividindo. Meu valor de x, então, vai ser 60 dividido por 5, que vai ser 12. Certo? Vamos agora fazer a prova disso aí, ver se realmente nosso valor de x está certo. Então, eu achei que o x vale 12. Então, se ele vale 12 aqui, ele vai valer 12 aqui. Como que vai ficar essa proporção para a gente, então? Ó, presta atenção. Vai ficar 12 sobre 15 é igual 12 mais 4, 16 sobre 20. Tanto posso dividir os dois, tem que ser a divisão, tem que dar a mesma coisa, ou como eu posso usar a proporção, que é a multiplicação. Então, vamos lá. 12 vezes 20 tem que ser igual a 15 vezes 16. 12 vezes 20. 12 vezes 2, 4. 12 vezes 1, 2. 240. 15 vezes 16. 240. Está provado, então, que o nosso valor de x é 12. Beleza? Perfeito? O terceiro exemplo agora, gente. No desenho abaixo, as ruas alfa, beta e gama são paralelas. Determine as distâncias x e y. Então, aqui agora nós tem o desenho aqui das ruas paralelas. Rua alfa, rua beta e rua gama. Ela está cortada pelas avenidas a ômega e pela outra avenida delta. Então, aqui, gente, dá para ver perfeitamente como o Teorema de Tales pode ser contextualizado na vida real. Estamos falando de ruas e avenidas. Eu quero saber o quê? Um pedacinho, ó. Eu não sei esse pedacinho nem esse. Eu uso a proporcionalidade e consigo resolver esse exercício. Como que eu vou fazer isso? Podem ver que aqui esse pedaço foi indicado por essa flechinha, vale 60 metros. Aqui esse pedacinho vale 64. Do outro lado aqui do triângulo aqui que a gente vê, ó, esse pedacinho da rua, tá a flechinha aqui indicando que é 75. Através desses três números eu consigo o valor de x. Olha lá, usando a proporcionalidade. 60 sobre 64 é igual 75 sobre x. A gente pode falar 60 sobre 64 e está para 75 sobre x. Vou usar a teoria da proporcionalidade, que vai lá, 60 vezes x é igual a 64 vezes 75. Usando a multiplicação aqui, ó, eu tenho que fazer essa multiplicação, 64 vezes 75, fazendo essa multiplicação vai me dar
4.800, tá? E eu caio aqui, gente, numa equação de primeiro grau simples, porque é só deixar o x sozinho, passar 4.800 dividido por 60. Nesse caso, eu tenho o valor de x aí nessa divisão. O valor de x é 80, tá? 80 o valor de x. O que eu acabei de fazer? Eu achei esse pedaço. Então, no meu exercício, esse pedaço vai valer 80 metros. Achamos o valor de x, né? Que eu já coloquei ele aqui. Nós vamos achar o y. Fazendo a mesma coisa, gente. 64 sobre 80, o 80 sobre y. Vou montar a proporção, então. 64 está para 80, assim como o 80, que é o valor do x, que eu acabei de descobrir, sobre y. Vamos lá, usando a multiplicação em cruz. 64y é igual a 80 vezes 80. Tem que fazer essa multiplicação. Quanto que vai dar 80 vezes 80? 8 vezes 8, 64. 0, pronto. 6.400. Aí, vou deixar o y sozinho. Equaçãozinha de primeiro grau simples, gente. Y sozinho. Como é que ele fica sozinho? 6.400 dividido o 64, passa aqui dividindo. Quanto que vai ser 6.400 dividido por 64? Vai ser valor de y 100. Acabei de achar então o valor de y, 100 metros. Quero saber se esse resultado está realmente certo, gente. Faça a mesma coisa. 60 sobre 64 é igual a 75 sobre 80. A multiplicação tem que dar o mesmo resultado. Se não der, é porque não está correto, tem que fazer de novo, né? Então, essa é a maneira de fazer, tirar a prova, né, gente? Vocês já sabem que nós fizemos em todos os outros exercícios. Aí, vocês tiram a prova aí, tá? Legal? Pessoal, vamos para o quarto exemplo, então. O quarto exemplo fala o seguinte: qual é a diferença entre essas duas figuras? Ó, tem essa figura aqui e essa figura. Então, vamos lá. Imaginamos, gente, que aqui nós temos as três paralelas cortadas por duas transversais. Vamos pensar o seguinte, gente, que essas retas, elas se deslizam, as transversais, elas se deslizam sobre as paralelas. De que jeito? Vamos imaginar que elas têm rodinha aqui, ó. Ela tem rodinha. O que acontece quando uma coisa tem rodinha? Eu vou deslizando. Ó, presta atenção. Deslizei, ela passou pra cá, mais ou menos aqui. Deslizei de novo, ela passou mais ou menos aqui. Olha aqui, gente, se a gente observar. Aquela reta que estava aqui, eu vou deslizando ela, ó, deslizando. Ela já formou o que aqui? Se a gente imaginar aqui. Já formou um triângulo. O que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo. Imagina a gente deslizando ainda essa reta, ó. Estou deslizando, deslizando, deslizando. E ela chega aqui. Ó, as rodinhas. Eu deslizei aquela reta, ó. Essa reta deslizei, deslizei até ela chegar aqui. O que eu obtive aqui? Um triângulo. E aqui outro triângulo. Então, a gente vai chegar à conclusão de que essas figuras, elas são o quê? São iguais. Aí, gente, se tratando de teorema de Tales, os triângulos também funcionam do mesmo jeito que funciona com as outras retas. Vocês viram que eu posso deslizar a reta e ela vira um triângulo. Então, posso trabalhar teorema de Tales nos triângulos? Posso. Olha aqui, ó. Ó um pedacinho, olha outro pedacinho, ó. Posso colocar valores aqui, ó. Segmentos aqui. Proporcionais, gente. Então, essas duas figuras, elas ficam iguais. Por quê? Porque eu estou trabalhando com transversais
dentro de uma mesma paralela. Vocês estão vendo que a transversal ela está deslizando em cima da paralela. Então esse triângulo, mesmo não estando tão bonitinho quanto este, mas são iguais, tá? E aí a gente acaba chegando à conclusão, vou até escrever para vocês, que em se tratando do teorema de Tales, também funciona com triângulos. Beleza? Fica aí então os exemplos, nós vamos fazer alguns exercícios.